Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Êxodo, capítulo 33. Gênesis, Êxodo. É o segundo livro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei por meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face,
porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém, Senhor Jesus. Ó Santo Deus, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus de Moisés, Santo e eterno Deus, ó Deus nosso, Deus Criador de todas as coisas, aqui estamos, Pai, torrões de terra na Tua presença, ó Deus eterno. Antes, Senhor, de criar todas as coisas, antes de nós existirmos, o Senhor é. De eternidade a eternidade Tu és Deus, ó Santo Deus, ó Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Santo e eterno Deus. Bendito é Teu nome para sempre, Senhor. Ouve as nossas orações, Pai. Chegue perante a Tua face as nossas orações, como chegaste a oração do Teu servo Moisés. Senhor, abraça todas estas almas que vão ouvir a Tua palavra. Fale aos corações por misericórdia. Fale a cada um de nós por amor do Teu santo nome. Conforta as nossas vidas, corrige os nossos pecados, ó Deus, e perdoa os nossos pecados e corrige-nos por amor do Teu nome. Santifica cada um de nós, Pai, por Tua misericórdia, porque o pecado separa o Senhor de nós, porque a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Ti. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as transgressões que nós praticamos, que nós erramos, pecamos diante de Ti, muitas vezes, inconsciente, muitas vezes por pensamento, por omissão. Deus eterno, não há quem não peque, Senhor, nesta terra, neste corpo. Todos nós pecamos, erramos, mas não podemos viver praticando o pecado. Então, Senhor, perdoa as nossas transgressões e nos corrige e nos santifica por amor do Teu nome. Perdoa os pecados desses ouvintes, Pai. Concede a eles o arrependimento, o refrigério, o perdão das iniquidades, das transgressões e de todos os pecados. Senhor, visita esses lares, estas vidas, meu Deus, estes que estão doentes, acamados em suas camas, nos hospitais, nos presídios. Senhor, concede a estas vidas o arrependimento, concede a Tua misericórdia, Pai. Vê essas lágrimas que caem dos seus rostos. Senhor, tem compaixão destas vidas, por Tua infinita misericórdia, porque o Senhor não nos tratou conforme as nossas iniquidades, Pai. O Senhor não nos tratou assim, porque os Teus pensamentos são de paz e não de mal, Senhor. Porque os Teus pensamentos, ó Deus, são maiores do que os nossos, como os céus são maiores do que a terra. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito, Pai, para salvar a humanidade, para salvar aqueles, Senhor, que o Senhor concede a Tua graça, a Tua misericórdia. Então, Senhor, compadece destas vidas, ó Deus de Israel. Santifica estas almas por amor do Teu nome. Senhor, conceda aquilo que esta pessoa está pedindo segundo a Tua vontade. Muitas vezes não tem nem o que comer em sua mesa, em sua casa. Muitas vezes não tem nem dinheiro, nem serviço, Pai. E a pessoa entra no desespero. Pai Santo e Justo, também esta pessoa que tem pensamentos de suicídio. Senhor, não permita que esta pessoa tire a sua vida, mas entra com a misericórdia, Pai. Haja, Senhor, em toda a terra. Haja, Senhor, em todo este país, em todo este Brasil, por amor do Teu nome. Ó Deus eterno e santo, abençoa cada um, Senhor, cada ouvinte. Abençoa cada um, cada morador da terra. Abençoa e conceda a Tua graça, Senhor. Aquelas crianças da Síria, aquele povo da Síria que não tem o que comer, Senhor. Crianças que estão comendo terra. O povo da África, Deus. O povo do Brasil, as enchentes, calamidades, que não têm e perderam as suas casas, meu Deus. Senhor, envia os Teus anjos. Toca no coração das pessoas que têm recursos financeiros, para que possam ajudar estas pessoas, se sensibilizar. Porque o Senhor move o coração do homem na face da terra. Então, meu Deus, entra com providência a estas famílias que perderam as suas casas, que perderam, Senhor, as suas vidas, a sua identidade. Pai Santo e glorioso,
Toma em tuas mãos todas as vidas, as autoridades. Senhor, liberta as crianças desta doença, desta zika vírus, destas pestes, destas pragas, meu Deus. Ó Deus, liberta estas crianças, porque dos tais é o reino de Deus, dos pequeninos, Pai. Estas crianças que têm nascido deformadas por causa desta doença maligna, ó Deus. Ó Senhor Deus poderoso, liberta, Pai, estas crianças destas doenças. Faz milagres, Senhor, faz a obra. Põe em liberdade essas crianças, meu Deus, venha libertar por amor do teu nome. Liberta o Brasil das pestes, segundo a tua vontade. Liberta o Brasil das iniquidades, Senhor. Liberta este país da idolatria. Liberta este país da corrupção, meu Deus. Liberta do homossexualismo, da pedofilia, da pornografia esta nação. Liberta, Senhor, de todo o mal. Liberta, Senhor, da idolatria do futebol. Ó Deus, do carnaval. Ó Senhor Deus poderoso, entra, Senhor, nesta nação, porque o Senhor não quer que tenhamos ídolos no coração. Ó Deus, como está escrito em Jeremias capítulo 4, para que o povo venha deixar os seus ídolos do seu coração. Santo e eterno Deus, abraça esta nação brasileira com a tua misericórdia, Senhor, porque tu és grande, Pai. E muitas vezes queremos limitar o Senhor, mas tu és grande, criou todas as coisas, as constelações, as galáxias, Senhor Deus, os planetas, ó Senhor. E nós moramos nesta terra, Senhor, que o Senhor criou, que o Senhor sustenta pela palma da tua mão. Ó Altíssimo Deus, que apareceu para Moisés e ele viu as tuas costas. Ó Santo Deus, bendito é o teu nome. A tua glória, Senhor, a tua presença é melhor do que a vida. Receba esta oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Moisés não queria partir sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Não queria guiar o povo a entrar em Canaã sem que Deus estivesse à frente, sem que a presença de Deus estivesse com ele. Se você voltar no capítulo 32, o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés demorou para descer do monte. Quando ele chegou, quebrou as tábuas, e o povo não aguentou esperar muito tempo, era 40 dias. Neste tempo, chegaram até Araão, e fizeram com que dessem os seus pingentes, os seus acessórios de ouro, os seus brincos e colares e tantas coisas, para que derretessem e fizessem um bezerro de ouro. O povo já se desesperou porque Moisés não estava com ele. Fizeram um bezerro de ouro e disseram: este aqui é o teu Deus que nos tirou do Egito. Blasfemaram de Deus, povo impaciente. Não souberam esperar. Então Deus se entristeceu muito por essas atitudes. E chegando no capítulo 33, Moisés pedindo para que... Antes, Moisés intercedeu pelo povo. E no capítulo 33, ele pede que Deus vá à sua frente. Que a presença de Deus venha sobre o povo. Versículo 14 do capítulo 33. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. A presença de Deus é o que nos faz descansar. Se o povo buscasse a presença de Deus, não em imagens de escultura, não com os olhos desta carne que nos enganam, mas eles buscaram achando que Deus poderia ser feito qualquer coisa e dissesse, este é o teu Deus. Blasfemaram de Deus. Eles queriam um Deus que satisfazessem as suas vontades. Tanto é que depois que eles fizeram o bezerro de ouro, fizeram uma festa e se prostituíram. E se folgaram, se prostituíram, se alegraram nos prazeres da carne. Deixaram a glória de Deus. Moisés não. Estava na presença de Deus 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. A presença de Deus foi suficiente para satisfazer as necessidades de Moisés, do seu corpo. A sua fome, a sua carne, ele não teve. A presença de Deus nos basta.
E quando Moisés desceu, o povo já havia feito bezerro de ouro, se prostituindo com esta idolatria. E muitas vezes esse bezerro de ouro está dentro dos corações. Muitas vezes esse mal está dentro do coração da pessoa. E como que Deus vai vir com a sua presença nos fazer descansar se tivermos ídolos nos nossos corações? Se guardarmos qualquer tipo de ídolos em nossos corações, como que a presença de Deus vai estar em nossas vidas? Jeremias capítulo 4 diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Versículo 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem se apague por causa da malícia das vossas obras. Então ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Jeremias: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações, ou os ídolos, de diante de mim, não andarás mais vagueando. Deus quer que se tire os ídolos do coração. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus torna-se um ídolo. Seja carro, seja um aparelho, seja a esposa, o esposo, os filhos, o trabalho, um time de futebol, o que for. Torna-se um ídolo no coração. Aquilo que você coloca acima de Deus, que é a sua fonte de prazer, que satisfaz a tua carne acima de Deus, torna-se um ídolo. Assim o povo de Israel estava vivendo. Deus os guiou, os tirou do Egito, da escravidão, da fornalha de ferro, mas eles não conheciam a Deus. Eles andavam com Deus, mas não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Estavam junto com Moisés, mas eles tinham um coração endurecido, voltados para o pecado, voltados para trás. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Presença de Deus indo com Moisés. O povo não tinha esta presença de Deus. Versículo 6 do capítulo 33 de Êxodo diz: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Aqueles que buscavam a Deus como Josué, não se apartava do meio da tenda, estava sempre perto, próximo, buscando a Deus. Mas os outros não. Sempre distante de Deus. Sempre se rebelando contra Moisés, se rebelando contra Deus. Não conheciam a Deus como Moisés conheceu. A presença de Deus fez Moisés descansar. A presença de Deus o guiava. Talvez você esteja assim vivendo sem a presença de Deus há tanto tempo. Você vai à igreja,
mas você não sente a presença de Deus na tua vida. Você não tem mais aquele refrigério. Lembra no começo da sua conversão, quando você sentia a presença de Deus? Onde a glória de Deus te visitava? Mas com o passar dos anos, o teu coração foi se endurecendo. Você deixou de buscar a face de Deus, de se quebrantar. E hoje a sua vida ela está vazia. Você não sente mais nada de Deus. Não sente a virtude do Espírito Santo, o refrigério que faz descansar a tua alma. Talvez precise colocar para fora as coisas que estão entulhadas no teu coração. Há coisas aí que precisam ser retiradas e elas só vão sair através da sua confissão a Deus. Elas só irão sair quando você passar a confessar todos os teus pecados diante de Deus. Colocar tudo para fora. Ela entulhou o teu coração. O teu coração está entulhado. Talvez exista um bezerro de ouro dentro do teu coração. Talvez a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão tenha se tornado um bezerro de ouro no teu coração. Talvez você pode ter dito tantos palavrões que acumulou, entulhou o teu coração. Talvez você se encontre hoje como Lázaro, envolto em faixas. As faixas amarraram todo o teu corpo. As faixas prenderam as tuas mãos, prenderam as tuas pernas, de modo que você se encontra preso e presa na cadeia da amargura. Nem lágrimas saem dos teus olhos. Tão endurecido que se tornou o teu coração. Tão envolto em faixas como o corpo de Lázaro que estava morto há 4 dias. Deus quer que você tire estes ídolos do teu coração. O bezerro de ouro. Quer que a presença de Deus vá contigo. Quer que a presença de Deus vá contigo para te fazer descansar. Você precisa de um descanso, mas você não está encontrando este descanso. Meu irmão, minha irmã, se nosso coração se sobrecarregar da orgia, da embriaguez, da glutonaria, e daí a gente pode falar muitas coisas da mágoa, do ressentimento, da ira, do ódio, dos palavrões, de tantas impurezas, não tem como a presença de Deus nos dar o descanso. O povo de Israel não tinha a comunhão que Moisés tinha com Deus, porque eles não se esforçavam em conhecer a Deus. Qualquer coisa eles já reclamavam. Queriam voltar para o Egito, comer as cebolas, os alhos, os pepinos, os melões. Deus fazia tudo por eles. Os seus pés não incharam, o sapato conservava, as sandálias dos seus pés conservaram, as roupas não envelheceram. Bebiam a água da rocha, água fresca. A rocha que os seguia era Cristo. Comiam maná, o pão dos anjos, a comida vinda do céu. Mas eles queriam as carnes, queriam o Egito, queriam voltar para a fornalha de ferro. De noite o clarão de fogo clareava o caminho e aquecia eles do frio do deserto. De dia a coluna de nuvem os guardava do calor escaldante. Refrigerava o ar-condicionado. Deus guardava este povo das serpentes, dos escorpiões do deserto, da areia. Deus guardava o seu povo, mas eles não conheciam a Deus. Pouquinho que Moisés ficou no monte, já se desesperaram e fizeram um bezerro de ouro. Pegaram todos os seus pingentes, os brincos, colares, e derreteram para fazer o bezerro de ouro. Mas Moisés estava diante de Deus. Moisés anelava pela presença de Deus. Deus falou que ia mandar um anjo, mas Moisés não queria o anjo. Moisés queria o próprio Deus. Você veja aqui no capítulo 33, primeiro versículo 1.
Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti. Te lançarei fora os cananeus, os amorreus, heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Enviarei um anjo diante de ti. Mas Moisés não queria um anjo. Moisés queria a presença de Deus. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. A presença de Deus nos faz descansar. Nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, diz no Salmo 23, Davi dizendo que Ele leva a nós as águas tranquilas, que Ele refrigera as nossas almas. A presença de Deus nos traz o descanso. A presença de Deus nos dá a paz, a alegria. O reino de Deus, meus irmãos, não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Alegria e paz no Espírito Santo de Deus. São coisas grandiosas. A presença de Deus é maravilhosa, ela refrigera nossas almas. Eu posso dizer isso para vocês porque eu já senti a presença de Deus muitas vezes na minha vida. É uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nada se compara, não tem como descrever a presença de Deus. Não tem nada nesse mundo que eu possa comparar à presença de Deus. Eu já senti muitas vezes. É uma coisa maravilhosa. Você sente uma alegria inexplicável. A sua alma rejubila, jubila de alegria. A presença de Deus nos alegra a alma, alegra o nosso coração. Quando a presença de Deus está em nossas vidas, a gente sente amor até pelo bandido, até por aquele que faz o mal. A gente não tem raiva, ódio, ira. É uma paz perfeita. É uma paz perfeita. É por isso que diz no Salmo 46, que ainda que as águas rujam pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio. Ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A presença de Deus nos traz a paz. E você vive sobrecarregado, não encontra descanso. Precisa passar tempo com Deus, em oração, como passou Moisés. E confessar, colocar para fora pela sua boca: Senhor, eu tenho errado nisso. Senhor Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu. Senhor Deus, eu não consigo tirar esses pensamentos maus do meu coração, da minha mente. Senhor, eu não consigo deixar de assistir pornografia. Senhor, eu tenho mentido. Senhor, eu tenho enganado tal pessoa. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho errado nessa parte. Você tem que passar tempo na presença de Deus, meus irmãos, e abrir a tua boca, expor a Deus tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que está entulhado no teu coração, tudo aquilo que impede de você sentir a presença de Deus na tua vida. Se não tirar para fora essas coisas, não tem como sentir a presença de Deus, não tem como ter o descanso, o refrigério. Jesus disse: vinde a mim,
os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas como é que você vai se chegar a Deus se você não abrir a tua boca diante dele? Se você não expor a Deus tudo aquilo que você tem vivido? Toda a tua vida que tem dentro do teu coração este bezerro de ouro. Esta coisa que você colocou como Deus, que tem mais valor para você do que o próprio Deus. Talvez o dinheiro seja mais importante para você do que Deus. Talvez seu coração está sobrecarregado de tantas coisas, tantas trapaças, tanto engano por dinheiro. Tanta coisa ilícita você tem praticado. E isto tem sido um bezerro de ouro dentro do teu coração. Mas Deus quer salvar a tua alma. Ele quer te fazer descansar. Quando você pôr para fora, quando você se arrepender de ter feito estas coisas. Se achegue a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, diz o apóstolo Tiago. E vós que sois de duplo ânimo, alimpai os vossos corações. Converta-se o vosso riso em tristeza. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E em tempo oportuno Ele vos exaltará. É se humilhar como Naamã. Teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Um general cheio de estrelas. Um general conceituado, de conceito, bem reconhecido, porém leproso. Nada podia curar ele, nem as suas medalhas, nem o seu ouro que tinha no seu peito. Nada podia curar Naamã. Mas uma pequena menininha convenceu Naamã, guiada por Deus, uma escrava judia. Ah, mas se o general fizer isso, não vai ser curado? E Naamã estava quase desistindo. Mas essa menininha, usada por Deus, uma pequena serva de Deus, falou com Naamã. E ele voltou. Deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E Deus o curou da lepra. Talvez você tenha esta lepra no teu coração. Tem que mergulhar no Rio Jordão. Às vezes está faltando um batismo para você cumprir a justiça de Deus. E você fica adiando. A árvore onde ela cair, ela vai ficar. E se você não tomar a posição de descer as águas do batismo, de fazer um concerto com Deus, quem crer e for batizado será salvo. Você fica adiando. Aí fica esse bezerro de ouro dentro do teu coração. Como que a presença de Deus vai te fazer descansar? É impossível. Deus chamou 32.000 para provar eles, para ir para a batalha com Gideão, no capítulo 7 de Juízes. Sobrou só 300. De 32.000, sobrou 300. Porque nem todos estavam preparados para a guerra. Muitos terão chamados e poucos escolhidos. Então talvez você esteja adiando já há algum tempo. Não toma a posição, não batiza. E vai levando de qualquer jeito. Como o povo de Israel levava de qualquer jeito. Até que chegou um tempo, 40 anos perambulando no deserto, não entraram na terra de Canaã. Morreram no deserto. Só entrou os seus filhos, que tinham 20 anos para baixo. Josué e Calebe. Porque não deixaram o bezerro de ouro que estava nos seus corações. É muito sério isso, meu irmão e minha irmã. Deus quer que todos nós, se tivermos ídolos no coração, que venhamos a tirar. Talvez é uma coisa que você não vive sem ela. E você vive dependente disso. Isso se torna um ídolo no seu coração. Moisés nem comeu e nem bebeu na presença de Deus. Nada ocupava o seu coração. Nada. Somente a presença de Deus. Muitas vezes não queremos deixar coisas simples. Muitas vezes coisas tão pequenas que nem é o alimento, nem a água. Não queremos deixar para se consagrarmos a Deus.
de queremos sentir a presença de Deus. E ela não vai vir. A não ser que busquemos de todo o coração e deixamos as coisas que impedem de termos a presença de Deus em nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos a limpar do nosso coração tudo aquilo que afasta Deus de nós. Tudo aquilo que ocupa o coração em lugar de Deus torna-se um ídolo. E Deus quer que todos nós venhamos a nos despojar de tudo isso. De toda a idolatria. A idolatria não é somente as imagens de escultura. Não é somente os ídolos de gesso, de barro. Mas a idolatria é tudo que ocupa o nosso coração acima de Deus, que está no lugar de Deus, seja o dinheiro, seja o que for, torna-se um ídolo no coração do homem. E Moisés andava na presença de Deus. E pelo tempo que Moisés passou na presença de Deus, ele foi ousado em pedir para que Deus se revelasse a ele. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que coisa fantástica! Que coisa tremenda! Moisés vê Deus pelas costas. Moisés viu uma parte de Deus. É somente a orla das suas vestes, os caminhos do Senhor, como dizem Jó. A grandeza de Deus, a magnificência de Deus, a majestade de Deus, a sublimidade de Deus. Como Deus é perfeito. Como Deus é maravilhoso. E Moisés viu a glória de Deus. Não viu o rosto de Deus, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Mas viu pelas costas, com a mão de Deus, escondendo ele na penha. Louvado seja Deus. Moisés teve esse privilégio. Moisés falava face a face com Deus. Moisés, que era um homem homicida, que matou um egípcio e o escondeu na areia, que viveu anos e anos no deserto como fugitivo do rei Faraó. Mas um dia Deus apareceu para Moisés e mandou que ele tirasse as sandálias dos seus pés. Deus lhe apareceu. Deus o levantou como um servo de Deus, um líder. O abençoou grandemente com a sua presença. Assim Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que lhe obedece, aquele que anda na sua presença e ser perfeito, porque só seremos perfeitos a partir do momento que andarmos na presença de Deus, como Moisés andou. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que a gente venha se esforçar para buscar a sua presença como a corça anseia pelas águas. Que nós venhamos a ansiar pela presença de Deus, porque ela traz o refrigério. Davi conhecia isso. Davi buscava a presença de Deus constantemente. Davi tinha sede de Deus, sede de estar com Deus. Porque na presença de Deus há farturas de alegria. Na presença de Deus há alegria. A tristeza na presença do Leviatã, salto de alegria. Mas podemos entender também como sendo Deus, que até a tristeza vai embora, porque a presença de Deus é maravilhosa. Ela nos completa. Deus nos preenche. Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden. A presença de Deus.
é maravilhosa. Estevão, sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus à destra de Deus. Isaías, quando viu o Senhor Jesus na sua formosura, ele disse: ai de mim que estou perdido. Que coisa tremenda que eu estou vendo. Que coisa fantástica. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de boca suja, que fala mal dos outros. Isaías ficou espantado. Ezequiel também, no rio Edequel, viu a presença de Deus. Daniel também viu a presença de Deus. Jó viu a presença de Deus. Enoque não só viu a presença de Deus, como Deus o tomou para si. Elias viu tudo, os terremotos, as tempestades, o fogo, mas ouviu a voz que falava com ele, uma voz mansa e delicada, que falava com Elias: que fazes aqui, Elias? Eu estou contigo, Elias, você não vai morrer nessa peleja, não tereis que pelejar, eu pelejarei por ti e vos calarei. Você não vai morrer na praia, Elias, você não vai morrer no meio do caminho, a tua caminhada longa na terra, você não vai morrer assim. E não morreu. E Elias não morreu. Foi levado aos céus no redemoinho. Noé, você vai salvar a tua família. Então você vai fazer a arca. Faça tudo o que eu te disser. Eu vou te dar as instruções. Você vai pegar tal madeira e vai fazer assim, assim, assado. Desse jeito. Eu vou te dar até o desenho, a planta da arca, para você construir. E assim fez Noé. Ouviu as instruções de Deus. A presença de Deus nos faz descansar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo, meus irmãos, profundamente. Deus não quer que você viva, nós vivamos nessa água rasa mais. Mas Ele quer que nós venhamos para as águas profundas. Para caminhar sobre as águas, temos que olhar para Jesus. Como Pedro olhou para Jesus. Como Pedro foi ousado em sair daquele barco. Saia deste barco que limita a sua vida. Saia deste raso e vá para as águas profundas. Vá para o conhecimento de Deus, que é melhor do que tudo nesta vida. Tudo está na mão de Deus. O ouro, a prata, a vida está na mão de Deus. O teu casamento está na mão de Deus. O seu trabalho está nas mãos de Deus. O coração dos filhos dos homens estão na mão de Deus. A presença de Deus é tudo em nossa vida. E é para isso que Deus nos chama, para adorar a Ele. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É esse que Ele busca, que Ele procura. Estas pessoas que Ele quer. É aquele que se põe na brecha. É aquele que clama a Ele. É aquele que intercede, é aquele que faz a obra. É estes que Ele procura. Ele procura os Moisés desta terra, para Ele mostrar a sua glória. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer que a gente saia da nossa visão limitada. Ele quer te tirar desta vida que você vive. Até quando você vai ficar malhando o trigo no lagar como Gideão? Até quando? Até quando você vai bater na mesma coisa, na mesma tecla? Vai continuar na mesma vida? Até quando, meu irmão, minha irmã? Deus quer que você venha dar um passo a mais. Se o povo de Israel não pisasse no Rio Jordão, ele não ia se abrir. O rio não ia se abrir. Deus quer que você venha às águas profundas. Deus quer que você vá ao mais profundo, limpando o coração primeiramente, tirando os bezerros de ouro, tirando tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Deixa essas coisas, deixa o ímpio o seu caminho. Jesus falou para os discípulos: que importa? Ele perguntou do discípulo amado, Jesus falou: que importa? Que eu não vou dizer nada para vocês, não interessa, isso é coisa minha. Mas faça a vontade minha, faça aquilo que eu estou falando. Quanto ao discípulo amado, não importa.
Não importa. Ele quer que nós venhamos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus nos chamou para ter um particular com Ele, todos nós. Ir para as águas profundas, passar mais tempo com Deus. É só assim que você vai ver a glória de Deus. Primeiro limpando o coração. Chegai-vos, pois, a Deus. Tiago, está escrito Tiago, capítulo 4. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Temos que chegar a Deus para que Ele se chegue a nós. E Ele manda também nós limparmos os nossos corações. Limpai-vos os vossos corações. Converter o nosso riso, nossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Esses são os princípios para se chegar a Deus. Limpando o coração, tirando tudo aquilo que não louva a Deus. Tirando os bezerros de ouro, para que a presença de Deus venha sobre a tua vida. É limpando o coração dia após dia. É orando. É buscando a Deus na casa de Deus, nas Escrituras, lendo a palavra, pedindo para Deus te mostrar, te orientar, te ensinar. E assim a presença de Deus vai vir sobre a tua vida, como veio na vida de Moisés. A presença de Deus. Moisés andou tanto com Deus, que Deus mostrou as suas costas para ele. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés foi ousado, porque Moisés foi como Abraão, amigo de Deus, o homem mais manso sobre a terra. Certa vez Deus disse para Moisés: Moisés, sobe aquele monte e morre. Tem uma vida melhor para você, Moisés. Você não vai viver aqui sofrendo de catarata, de osteoporose, de reumatismo, de surdez. Mas eu vou te dar uma vida melhor. Você vai aparecer no monte da transfiguração com Elias, junto com meu filho e os discípulos. E os 3 discípulos. E foi o que aconteceu. O diabo tentou localizar o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Não sei de nada. E de repente Moisés aparece no monte da transfiguração, vivo, junto com Elias. É só Deus para fazer essas maravilhas. É só Deus para fazer essas maravilhas gloriosas. Moisés morreu aqui e ressuscitou na glória. O corpo dele já está glorificado, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, mas estava resplandecente. Os discípulos ficaram tão perdidos que queriam fazer uma tenda para cada um. Não sabia nem o que dizer, o apóstolo Pedro. Estava ali Moisés e Elias junto com Jesus. E Deus falou para os discípulos: ouvi o meu filho, a ele segui. A ele segui. Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas, e o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Os planos de Deus são melhores do que nós possamos imaginar. É por isso que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que Ele diz isso? Porque na presença de Deus há fartura de alegrias. Na presença de Deus, até o Espírito de Deus concedia profissões para o povo de Israel. Ele concedia profissões. O Espírito Santo capacitava. O Espírito Santo dava força para Sansão, para Davi. O Espírito Santo mudou o coração de Saul. O Espírito Santo encheu o coração de Estevão, que ele nem sentiu dor das pedras. A presença de Deus nos fará descansar. Por isso que Moisés não abriu mão. Eu não quero anjo não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Deus.
Eu quero ver a tua face, Deus. Moisés, ninguém pode ver minha face e viver. Mas, Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver. Você vai ver pelas costas, Moisés. Você vai me ver pelas costas. Oh, meu irmão, Deus nos chamou para andar nas águas profundas. Talvez você tenha andado nesta areia, nesta água rasa até o dia de hoje. Você não tem desejo de conhecer Deus profundamente. Ele diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E você vive nesta água rasa com estes bezerros de ouro, coisas que não têm valor, que derrete o ouro dos pingentes, dos pulsos, dos colares, e formam um bezerro de ouro, uma coisa que não tem valor. Mas a presença de Deus, Moisés passou na presença de Deus, não teve fome, não teve sede. O povo de Israel, o povo judeu, certa vez estava 3 dias sem comer na presença do Senhor Jesus. Eles não comeram durante 3 dias. 3 dias, meus irmãos, na presença do Senhor Jesus. Depois ele multiplicou os pães e os peixes, falou: não vou deixar esse povo ir embora sem se alimentar, senão eles vão desfalecer pelo caminho. Porque a fé deles não era tão grande o suficiente como foi na vida de Moisés e na vida do próprio Senhor Jesus, que ficou 40 dias sem comer no deserto. É a presença de Deus. Talvez você não dê tanto valor à presença de Deus, mas é ela que vai te dar o refrigério. É ela que nos momentos de angústia, ele diz: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. É a presença de Deus que vai te fazer descansar das labutas, das dores, da impaciência, da ira. É a presença de Deus, é o Espírito Santo Consolador. Por isso que Jesus disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo não virá, e ele foi. E o Espírito Santo está aqui sobre a terra, ele está aqui entre nós, meus irmãos. Deus quer que você venha conhecê-lo profundamente. Deus quer que nós venhamos a nos aprofundar mais nas águas profundas, a caminhar sobre as águas como caminhou Pedro. Você quer que o seu casamento venha a ser transformado? Busque a presença de Deus. Você quer que os teus filhos venham a ser mudados? Busque a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai mudar a tua vida. É a presença de Deus que vai endireitar toda a tua família, que vai transformar a tua casa. É a presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a presença de Deus. Talvez você viveu este ano que passou inteiro preocupado e preocupada com as coisas desta vida e não buscou a presença de Deus. E começou este ano de janeiro, de fevereiro, já vamos terminando o mês de fevereiro, e a sua vida continua a mesma coisa. Você não tem buscado a presença de Deus. Seu coração não arde mais como ardia o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Você vai para a igreja, a sua vida não muda. A sua vida é a mesma coisa. Você parece uma geladeira, um freezer. Não sente mais nada de Deus no teu coração. O teu coração não arde mais como ardia no começo. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te. Jesus disse: lembra-te, pois, da onde você caiu, arrependa-te. E volte-se para Deus. Meu irmão, minha irmã, volte para Deus. Neste dia de hoje, faça um concerto com Deus, que você vai tirar os bezerros de ouro do teu coração, e você vai tirar estes ídolos, vai rasgar o teu coração perante Deus como Ana, vai abrir o teu coração: Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo, Pai. Eu tenho feito o que é mal aos teus olhos, tenho sido um péssimo rei nesta terra. Ó Deus Todo-Poderoso, peça misericórdia a Deus, para que Ele venha te trazer tempos de refrigério. Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é melhor do que esta vida, é melhor de tudo que você imagina. As coisas que alimentam a carne, elas não podem satisfazer a tua alma. A sua alma tem sede de Deus. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Nós não somos somente carne. E a sua presença de Deus que pode te satisfazer, que pode te trazer a paz que você precisa. Talvez você tenha vivido já há tantos anos, malhando trigo no mesmo lugar, como Gideão há 7 anos malhando trigo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou para coisas grandiosas, a coisas que nós devemos fazer, a nos esforçar, a buscar a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o coração. Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida.
Você está com seu coração dividido, sempre arrumando desculpa, sempre arrumando um tempo. Amanhã eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu vou buscar a Deus, e sempre colocando Deus para depois, sempre adiando, e não consegue sentir a presença de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, busque a Deus. Quem sabe Deus te dará as visões celestiais. Quem sabe Deus falará contigo em sonhos, como falou com Samuel. Quem sabe Deus te dará sonhos, como deu para Jacó, que viu a escada, que subiu e desceu anjos por ela. Talvez seja isso que você está precisando. Talvez seja isso, dos sonhos de Deus na tua vida. Mas para que você venha ter estes sonhos, tem que limpar o coração. Tem que limpar o coração diante de Deus, colocar tudo para fora, deixar o caminho mau. Davi diz no Salmo 32, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Confessei-te o meu pecado e me senti aliviado. Depois que confessou os pecados e deixou, Davi prosperou. Temos que deixar, meus irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, que é iniquidade, tem que ser deixado, tem que ser limpo o nosso coração. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Assim virá a presença dele em tua vida, em todas as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós pedimos a Ti que a Tua presença venha sobre estas almas, sobre cada um de nós, Pai. A Tua presença, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua presença. Visita estas almas, Pai. Estes Teus filhos e filhas. Todas estas almas. Aqueles que ainda não fizeram concerto com o Senhor Jesus. Visita estes corações. Converte a Ti, Senhor. Leva até o tanque de batismo. Faça a obra por amor do Teu nome. Ó Deus, leva o tempo de refrigério a estas almas. Conforta esses corações que estão sobrecarregados. Liberta, Senhor, de todo o caminho mau. E guia estas vidas pelo caminho eterno. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.